2. E aí, galera, tudo bem com vocês? Diretamente aqui do Estúdios Machine Records. Mais um episódio do podcast Dinheiro a 2. Eu sou a Ellen Souza. Eu sou o Davi Souza. E hoje a gente tá com um casal aqui, o Jared e a Thaís, que eles vieram falar aqui, conversar com vocês. Se apresentem aí, galera, para o pessoal conhecer vocês. Sim, primeiro, agradecer pela oportunidade. Estamos muito felizes por estarmos aqui. Eu sou a Thaís, eu sou psicóloga clínica. E sou mãe também, sou esposa, e é isso, a gente vai se conhecendo aí. Meu nome é Jared, tenho 28 anos, trabalho na área de compras de uma construtora, construção civil. E é isso aí, vamos pra frente, né? Então, vamos entrar um pouquinho no assunto de psicologia aqui, que é um assunto que eu acho que é bastante legal. E como a gente fala bastante sobre empreendedorismo e finanças, né? Então, como você acha que o psicológico assim, das pessoas pode afetar essa parte de, por exemplo, de guardar dinheiro, de aquela pessoa que é gastona, sabe? Sim. Bom, o primeiro fator que atrapalha bastante é a questão do imediatismo, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de enxergar ali a médio e longo prazo, acabam... Também, até mesmo por experiência própria, né? Não falando, assim, da parte de alguém que teria algum transtorno mental, mas falando mesmo do empreendedor, do dia a dia, existem também muitas dúvidas, né? Então, o que priorizar primeiro? Aí, às vezes, aparece uma oportunidade que parece ser a chance, e se você não tem ali também um planejamento, você acaba se perdendo. Então, acaba que esses fatores que parecem que são besteiras, mas não são, né? Então, a questão do imediatismo, de você não ter um planejamento, uma visão a longo prazo. E ter muito cuidado com essa coisa, né? Porque, às vezes, parece que, sei lá, investir num material ou investir num curso é mais importante. Mas se você não tiver ali com o seu planejamento e ter essa visão maior, você acaba se perdendo. Porque empreender, a gente sabe, né? Pelo menos na psicologia... Tem bastante áreas de investimento. Às vezes as pessoas pensam, né, que psicólogo ali é só sentar na frente do paciente e só ouvir ele. Mas não, é só ficar ali, né, ouvindo e mexendo a cabeça. Mas não é isso, exige muita preparação e investimento também. E nas outras áreas, né, também. Então, você precisa investir para poder crescer. Então, ter essa visão de médio e longo prazo e acredito muito também no planejamento. E dentro desse planejamento, estabelecer ali prioridades. Às vezes as pessoas também não têm autoconhecimento, né? Vai muito pelo impulso, ou o marketing também influencia muito, né? A pessoa vê lá aquele comercial, aí acho que precisa das coisas, não tem um autoconhecimento ali, e aí acaba gastando. E muitas vezes, eu falo por mim, né, experiência própria, às vezes a pessoa compra e depois de um tempo ela se arrepende, porque ela fala, nem era tudo aquilo que eu esperava, né? Muitas vezes, às vezes é um celular ou qualquer outra coisa assim, que passa ali, tipo, tem um momento ali, a hora da compra, tem aquela sensação de prazer momentâneo, mas depois, tipo, de 2, 3 dias, vem toda uma sensação de arrependimento, a pessoa fala, putz, nem era isso aqui que ia fazer a diferença na minha vida, né? Era o que eu queria. Essa jornada de buscar o autoconhecimento, acho que é bacana também, né? E não é algo tão falado e que as pessoas falam, né? Essa introversão, né? Ter o autoconhecimento, assim, a psicóloga pode ajudar nesse quesito? Sim, com certeza. Assim, se a pessoa for para terapia, né, melhor ainda. Mas com certeza a psicologia ela vai poder ajudar, né, essa pessoa a ter esse autoconhecimento. E autoconhecimento é uma palavra que caiu muito no senso comum, né? Às vezes a pessoa acha que autoconhecimento é aquilo que ela gosta, é aquilo que ela prefere. Pode ser, mas não só isso, né? É entender ali os seus limites, é entender ali as suas vulnerabilidades. Então, como o Davi falou, né? Às vezes, você
cai nessa de comprar algo que depois você vê que não é, mas também o quanto que essa pessoa está vulnerável ali. Por quê? Porque ela tem essa vontade de fazer as coisas darem certo, mas ela se perde nessa vontade, né? Então, ela vai com mais sede, né? No pote, vamos dizer assim. Então, isso é um autoconhecimento. É entender. Nossa, eu tenho essa vulnerabilidade aqui. Então, na pandemia, isso ficou muito evidente, né? Principalmente em quem empreende aí na área digital. Então, tem curso que não acaba mais. Você falou que trabalha no setor de compras, né? Como que funciona? Olha, como o Davi já falou, né? Você tem muitas cotações, né? Por exemplo, um engenheiro da obra, ele... por exemplo, a gente está com uma obra nova agora. Então, a obra vai começar do começo, da fundação. Então, é desde cimento até a cobertura. Então, tudo que ele solicita, a gente compra. Entendeu? Então, eu quero a cobertura. Então, é 10, 15 cotações ali. É bastante. É bastante. Então, se a gente tem, vamos supor, tem 4 empresas que são chefe em coberturas, né? Inteirados e tudo mais. Parafuso, tudo. Fixação. Então, a gente pega essas 4... E dentro dessas 4 aqui a gente fica brigando. Sobrou 3, tá com maiores valores. Se 3 tá com uma diferença pouca, a gente reduz para 2. E até a gente chegar numa que é o valor mais baixo ainda. Se matar 200 mil, a gente deixa 150 mil. Né? Então, eles nunca sabem o que a gente tem. Né? Então, e a gente sabe o que a gente tem e eles não sabem o que a gente tem. Então, essa é a parte boa do compra, né? Porque a gente sempre sabe o preço que a gente tem na mesa ali. Então, acho que essa parte de negociação, assim, é uma parte que eu gosto bastante, sabe? De negociar, tanto que o meu gerente até fala assim, né, você tá nessa área, não? Você tá numa área de imobiliária, tá numa área que você vai conversar cara a cara com a pessoa, que você vai negociar ali, sabe? Que é uma parte que eu gosto mesmo, de negociar, de conversar, de poder ter aquela trocação de conversa com aquela pessoa. Porque eu vejo assim, que tudo começa com a confiança, né? A pessoa confia em você, ela confia que realmente você vai fechar com ela. Então, já começa nessa parte assim, sabe? Eu só trabalho do outro lado, né? Vendendo. Não diretamente, mas eu apoio ali as vendas. E aí a gente brinca que realmente é isso, né? A gente faz negócios não com empresas, né? E sim com pessoas. E aí é aquela história, se você olha a pessoa, tem confiança por ela, talvez até ali as condições não sejam melhor, mas por você confiar mais naquela outra pessoa, você sabe que, aquela empresa ali eu sei que vai me entregar, vai me dar um produto ou um serviço de qualidade bacana, que não vai atrasar minha obra, né, no âmbito aí da obra. A tendência é que vocês olhem essas variáveis também, né? Não é só uma coisa ou outra, mas você consegue, como é que eu posso dizer? Ter a confiança na pessoa que está te fornecendo o serviço, isso tem muito valor, né? Realmente é isso mesmo. Quando você olha no olho da pessoa e tem aquela confiança, aí a coisa acontece, os negócios fluem. Né? Agora, essa parte assim por exemplo, tem muitos engenheiros que são novos, né, na engenharia, né? Muitos assim, né, que, por exemplo, como a gente trabalha na área hospitalar, então muitos deles vieram de que faz condomínio, prédio, residencial, casas, né? Quando eles vão para a área de hospitalar, então já é um âmbito diferente, entendeu? Então muitos deles falam, eu quero cobertura. Que tipo de cobertura você quer? Então muitos deles não têm essa ciência, né? Eu tenho um gerente, inclusive é uma das pessoas que eu mais aprendo, sabe? Nessa parte assim de conhecimento da área de construção civil, até outras partes também que ele me ensina, sabe? O cara é monstro na matemática, monstro mesmo. Então ele nem é engenheiro, nem é formado, ele fala, o que é bom é isso aqui. E os engenheiros vão lá, compram, nossa, realmente isso aqui é bom mesmo, Sérgio. Isso é bom mesmo, hein? Ele pode falar o nome, mas eu falei já, tá? Pode falar. Não é paciente, não tem que Então o pessoal chega e fala assim pra ele assim, Sérgio, isso é bom mesmo. Sérgio, eu gostei da indicação. Quando vai fazer essa parte de piso, também não é diferente, não é igual
De casa, Isso, não é hospital é diferente. Próprio, tinta é uma coisa. Então ele tem um conhecimento muito amplo, sabe? Ele não é engenheiro, não estudou, mas ele tem uma experiência muito grande disso, sabe? Sim. Então, essa parte de experiência que eu pego assim de negociação foi tudo com ele. Não foi nada ao que eu trouxe, né? Claro, né? Eu Tem o seu conhecimento. tenho um pouco de conhecimento, juntei com o dele também. Então, muitas das vezes, quando os engenheiros pedem algo e não sabe o que é, eu vou perguntar o Sérgio. Entendeu? E quando a gente também não sabe, a gente vai perguntar dele também, e realmente é aquilo, né? Então, essa parte de você buscar também de quem entende, eu acho que isso ajuda muito nessa parte de economizar, né? E uma coisa, Empreendimento. e uma coisa que eu achei bem legal, assim, que você falou, foi de fazer orçamentos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente também pode trazer para a nossa vida, né? Por exemplo, eu quero comprar um celular, ou preciso trocar de carro, ou sei lá, uma compra que você for fazer, né? Porque às vezes a gente fica na empolgação do curso, de vai lá e só chega lá e compra, né? E aí, não, peraí, vamos raciocinar aqui um pouquinho, vamos usar a cabeça. Por que a gente não aprende a fazer também, né? Pro lado pessoal. Peraí, deixa eu fazer um orçamento, buscar em outras lojas, ou buscar em outras plataformas, se for curso, né? Mas para comprar o celular ou o carro, deixa eu olhar aqui uma quantidade X de lojas. A gente fez... Na faculdade a gente aprendeu um pouco sobre isso, né? De fazer pelo menos 3 orçamentos. Porque aí você vai olhar o que é bom naquilo, e aí você fazer uma lista, né? De, sei lá, um carro. O que eu quero que tenha no carro? Ah, isso, aquilo outro. Aí você vai nas lojas, faz o orçamento, vê se tá dentro do seu orçamento financeiro, se tá dentro do que você quer que tenha naqueles itens, e escolhe a melhor opção para você, né? Acho que também isso é legal trazer pro pessoal nosso, né? Porque às vezes a gente chega só lá na emoção e acaba gastando um dinheiro que a gente não tem, muitas vezes para comprar o que a gente não precisa, né? Mas quando a gente precisa, realmente é interessante a gente parar e fazer um orçamento para ver o que é melhor e o que não é, né? Legal. E hoje em dia, nessa parte nossa que a gente vai procurar algo, a gente faz isso, né? Aí vamos procurar nos sites aqui. Site tal, site tal, site tal. Tem uns quando você pesquisa lá no Google, né? Você pode falar também o nome? Pode. Tem, Fica à vontade. tem uns quando você vai pesquisar no Google, o próprio Google já até dá os valores, né? Ah, tá, X valor, você já clica no menor, você vai ver, é o mesmo item, né? Vai vir com a mesma embalagem, a mesma qualidade. Às vezes um tá 80, ou, né? Um tá 80 e você tá abrindo agora, lá tá 40, mesma coisa. Às vezes é o mesmo aparelho ali, a mesma coisa que você né? Tem alguma coisa que a gente pode usar, não sei como dizer isso, mas tipo, para segurar a emoção na hora da compra, assim, alguma coisa que a gente possa raciocinar para... Não, peraí, deixa eu pensar aqui primeiro, sabe? Deu para entender mais ou menos o que eu estou perguntando? Alguma estratégia para a pessoa não comprar por impulso. Isso. Olha, eu estava até aqui pensando, né? Como empreendedor, a gente precisa conhecer primeiro a nossa área. Porque, por exemplo, tem pessoas que prestam serviços, tem pessoas que vendem produtos, né? Eu acho que o dele até é um misto, né? A empresa, ela presta o serviço de construir os hospitais, mas também tem que comprar produtos ali, os materiais de construção. Já a minha área já é uma coisa mais de serviço. Então, onde está a qualidade disso? É no mais barato? Não, às vezes até se for muito barato, a pessoa pode até desconfiar. Será que essa psicóloga é boa mesmo? Né? Será que ela vai me ajudar mesmo? Então, é muito importante conhecer, né, como empreendedor, o seu setor. Tanto que ele, com essa habilidade, que realmente é uma habilidade dele, né, de ser negociador, de conversar com a pessoa, ele leva muito isso para nossa vida. E aí, quando ele está negociando um preço de alguma coisa com alguém, eu fico até constrangida. Eu falo, tá garimpando o preço do homem, coitado, é o trabalho dele. Mas agora eu tô abrindo mais a minha mente para isso, né? Porque eu tô entendendo que é diferente da minha área. Porque se alguém chegar e ficar falando, não, psicóloga, mas a sua sessão pode ser um pouquinho mais barata, eu já vou falar, nossa, calma aí, né? Eu investi tanto para estar aqui te ajudando. Então eu me incomodava muito com isso no início. Mas agora eu entendo um pouquinho mais, né? Que são áreas diferentes. Então, super importante você ter esse entendimento, né? Se você empreende na área de serviços, então...
a sua qualidade, a sua entrega vai estar ali, né? Na qualidade do seu serviço. E não se você está entregando mais barato. Já na área de produtos, você pode, né, investir nisso, nessa habilidade. Mais especificamente sobre vencer o impulso, existem várias coisas, né, que a gente poderia falar aqui, mas o primordial é aquilo que você já tocou, Ellen, que é a questão da emoção. A maioria dos marketings, né, vendem pela emoção, então eles despertam ali em você uma necessidade emocional. Eu preciso muito porque, né, nossa, é urgente, então, nossa, eu preciso muito porque vai resolver muito o meu problema X. Então, não ir, né, tentar ir, não ir pelo calor da emoção, como dizem, né? É avaliar, esperar ali. Aí que entra também a importância dessa questão de você pesquisar, né? Porque aí dá tempo de você abaixar essa emoção e pensar um pouquinho com mais clareza para não agir com tanto impulso. Mas o mais importante mesmo é você lidar com o calor da emoção, ou seja, não agir naquele momento ali. Uma coisa que eu aprendi com o Davi, que ele falou, né? Que ele, para ele comprar uma coisa assim, ó, a pessoa tem que vencer muito ele. Mas geralmente ele pesquisa muito, muito, muito. E ele, tipo, fica, sei lá, uns 6 meses, às vezes, pesquisando aquilo ali por um bom tempo, assim, antes de comprar. Aí ainda quando ele vai comprar, ele fala, será que realmente eu preciso desse item? Porque aquilo, né, que a gente falou, às vezes você tá ali, né, uma coisa que você nem precisa. Você compra e depois se arrepende, né? Então acho que a gente tem que refletir bastante antes disso, né? De realmente ali gastar o dinheiro, porque a gente luta tanto, trabalha tanto, né? Às vezes o mês inteiro ali para comprar aquele item que você vai, às vezes, gastar numa tacada só, e seu dinheiro foi embora quando você viu, como o Davi falou, 3 dias depois você nem usa mais aquilo, né? Então, por conta de porque você estava emocionado na hora da compra, né? Legal. Por que tantas pessoas têm dificuldade em estabelecer metas financeiras a longo prazo? E a curto prazo também, né? Metas em geral, né? Não só financeiras, né? Eu acho que as pessoas têm dificuldades em estabelecer e alcançar metas em tudo, assim, no geral, né? Eu trabalho com a área fitness, como vocês sabem, né? E aí, eu pego alunas assim que, às vezes, você fala assim, vamos estabelecer metas aqui, você quer emagrecer? Você quer começar a treinar? Quer começar a se alimentar melhor? Qual é o seu objetivo maior? Muitas vezes as pessoas nem sabem, assim, ela sabe que ela quer emagrecer, mas ela não sabe como fazer para chegar ali, sabe? Então a gente tem que ir esmiuçando e tudo mais. Então, como que... Inclusive, essa semana eu estava trabalhando com uma paciente, né? Uma meta ali, e aí ela disse, quero emagrecer 20 quilos, né? Não, calma aí. Vamos pensar nos 5 primeiros, né? Vamos pensar ali depois em mais 5 e assim por diante. Então, isso é bem real, né? Às vezes, as pessoas não conseguem sustentar uma meta a médio e longo prazo. Primeiro, porque elas colocam uma meta muito grande. E aí você não vai conseguir alcançar aquela meta num tempo tão rápido ao ponto de te dar um reforço para você querer continuar, né? Vamos dizer assim, aquele ânimo de você ver, nossa, eu estou conseguindo, então eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou lutar mais. Então, primeiro, né, é tomar cuidado com o tamanho da sua meta. Você pode ter metas grandes, né? Você pode ter essa visão, mas você fraciona ela, porque aí, conforme você for alcançando as partes... Pequenas etapas ali. As pequenas etapas, você vai se motivando cada vez mais, porque você vai vendo, nossa, é possível, eu consigo, eu dou conta. Melhor dizendo assim, talvez hoje, no âmbito da psicologia, qual é a maior dor das pessoas, assim? É muito... não conseguir atingir os objetivos ou são outras dores? Eu sei que cada pessoa tem tem a sua necessidade, tem um cenário diferente, né? Mas se a gente fosse falar assim, num geral, uma maioria, né? Pegar um recorte assim estatístico, esse é um problema das pessoas em geral, assim, de não conseguir estabelecer e atingir metas e objetivos?
Sim, justamente porque a pessoa, ela sabe mais ou menos o que ela quer. Igual a Ellen falou, ela falou, eu quero emagrecer. Mas não sabe quanto. Não sabe o que representa aquele emagrecer. Ela não tem uma forma de medir que ela está emagrecendo. Ela não tem uma forma de acompanhar que ela está emagrecendo. Então, ela só sabe que ela quer emagrecer. Só sabe disso. Mas ela não consegue ali ter essa visão mais esmiuçada. Então, o que é emagrecer? Emagrecer, para alguns, é subir na balança e ver os dígitos diminuir ali, mas não necessariamente, porque às vezes não é a balança que vai mostrar aquilo. Então, a maioria das pessoas, elas se perdem porque, primeiro, elas não especificam, né? Elas não sabem exatamente, objetivamente falando, onde elas querem chegar. Elas sabem, assim, de maneira ampla, né? Ah, eu quero X. Ah, eu quero ser rico. Eu quero ser rico, mas né? Em quanto tempo? Até o que você vai fazer para chegar lá? Então, é mais ou menos isso. Então, as pessoas, elas têm muita dificuldade, mas eu entendo também que a questão da clareza dificulta muito, né? Não saber nomear o que ela quer, especificar. E aí, a outra coisa que eu ia falar é a questão do imediatismo, né? Então, se essa pessoa, ela não sabe exatamente o que ela quer, ela não vai perceber também se ela está indo para algum lugar. Então, se ela não tem algum reforço imediato, né, de que ela estaria conseguindo o que ela quer, então não está dando certo, deixa para lá. Então, é mais ou menos assim. A falta de clareza leva essas pessoas a ter esse desânimo porque elas não têm esse reforço que elas acham que deveriam ter imediatamente. Mas, se você tem clareza, você consegue perceber. Então, por exemplo, eu não consegui emagrecer 20, mas eu consegui emagrecer 3. Nossa, olha como eu consegui 3. Então, se eu continuar nesse caminho, até mesmo aprimorando o que eu já fiz, eu vou chegar em 5, 10, 15, 20. Então, eu acho que as duas coisas, o imediatismo e a falta de clareza, é uma coisa que atrapalha bastante. Às vezes a pessoa tá indo até bem, né? Eliminou 3 quilos, mas o foco tá lá nos 20 que ela fala, nossa, eu sou horrível, não consigo. Não, a pessoa, ela, como é que eu posso dizer assim? Ela fica frustrada porque ela só conseguiu 3. Eu me coloco muito nisso, né? Eu falo assim, só consegui 3. A pessoa tá tão focada no 20 que ela não consegue reconhecer o sucesso que ela teve ao perder 3, né? Sim. Quando na realidade deveria falar, olha só o que eu já consegui até aqui, agora eu vou, igual você disse, né? Agora eu vou aprimorar e vou ir pra frente e conquistar mais. Eu já sou da turma que ficaria ali. Putz, só eliminei 3 quilos. Nossa. Ainda falta mais 17. Eu ia estar focado lá nos 20, chateado. Não ia estar, olhando assim e falando, nossa, que legal, conquistei esses 3 quilos a menos aqui, agora deixa eu ver o que deu certo e vou ir pra frente, né? Ou às vezes não no número, mas, por exemplo, a pessoa conseguiu comer menos doce, ela conseguiu beber mais água. Então, isso também são ganhos, né? E aí, isso diz respeito aos passos que a pessoa tem que fazer para chegar lá. Mas falando mais especificamente na questão das finanças, é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você quer guardar dinheiro para uma viagem, essa viagem custa 20 mil, também dividir isso, né? Então, primeiro, até em 6 meses, eu vou guardar 5 mil. Depois, mais 6 meses, 5 mil. E assim vai indo, né? E ter clareza. Então, o que eu vou fazer especificamente para guardar esses 5 mil em 6 meses, né? O que eu vou eliminar, o que eu vou fazer no meu trabalho a mais. E ter essa clareza, tanto da meta, do objetivo em números, né? Em passos. E entender o que você está conseguindo ali para ser um reforço para você, para ser um gás, né? Usar isso. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade, assim, em poupar, em guardar dinheiro? Sim, porque, por exemplo, né? Se eu quero guardar 20 mil, mas aí eu vejo no shopping uma caneta muito bonita que eu queria há muito tempo, aquela caneta metalizada, com detalhezinho, com a pontinha, o brilhinho. E ela gosta de caneta. Do próprio receber. Aí, aquela caneta brilha os meus olhos e eu vou lá e compro a caneta. O que eu sinto?
eu sinto emoções mais uma vez, né? Então, áreas do meu cérebro de prazer, de satisfação são ativadas. E aí eu fico com aquele prazer imediato. Porque é claro que guardar os 20 mil, eu só vou sentir algum tipo de prazer, sei lá, no final dos primeiros 6 meses, que eu olhar lá na conta e olhe lá, né? Que eu olhar e ver, nossa, legal, consegui 5 mil. Ou então, quando chegar lá na viagem, sei lá, 1 ano depois, aí tá lá a viagem, né? 20 mil. Então, esse prazer, essa recompensa é lá na frente. Mas você se depara com algo que pode te dar um prazer hoje, né? Que é comprar a caneta. Então, é a questão, mais uma vez, né? Do imediatismo. Se você tem ali, se você faz algo agora, comprando algo agora, aquilo vai te dar um prazer momentâneo, mas vai dar. Então, se você não estiver atento a isso, não saber lidar com isso, né? Então, saber esperar para ter algo, uma recompensa maior, você acaba se perdendo. Eu acho que esse é um negócio bem legal, né? E aí é onde eu vejo a importância da gente ter esse planejamento e esses sonhos maiores muito bem definidos e claros, né? Porque talvez no momento que... Se a pessoa não tem nenhum sonho, nenhum objetivo, só aí a gente falando aqui do financeiro. Ah, não tenho viagem, eu não estou planejando guardar dinheiro para nada. É muito mais fácil ela ficar no imediatismo e gastar, talvez com a caneta, talvez até com outras coisas. Porque ela não tem nenhuma referência, nada que faça ela pensar que talvez ela poderia deixar de fazer essa compra imediata aqui, momentânea, em prol de algo melhor, né? Então, quando você tem um objetivo maior, isso te ajuda também no momento que você for fazer uma compra de impulso, a você refletir. Pode trazer e falar, opa, essa compra aqui, a caneta é muito bonita, mas essa compra tá me deixando mais longe ou mais perto do meu objetivo maior, da minha viagem? Aí a pessoa vai dizer, tá me deixando mais longe. Então, assim, a chance talvez dela pensar pelo menos em não comprar é maior do que se ela não tem objetivo nenhum e nada que faça ela parar e fazer essa reflexão, né? Simplesmente ela vai sair comprando tudo que der na telha, não tem objetivo nenhum à frente. E aí a pessoa entra no círculo ruim, né? Que é só gastar mesmo. E aí é onde muitas vezes a pessoa acaba gastando mais do que ganha. E aí é muito difícil, né? Porque... Pode falar. E às vezes não faz nem uso daquilo, né? Tipo, você compra, seu prazer. É igual quando eu trabalhava na plataforma da Hotmart, né? E vendia o que tinha lá nas plataformas, né? Os cursos e várias coisas e tal. Muitas pessoas compravam porque era fácil de vender, né? Então, muitas pessoas compravam. Explica aí como que funciona isso aí. Então, as pessoas compravam e na hora de executar ali, né? Pra passar pra frente, não conseguia, porque pensava que era só ter ou dormia, dinheiro caía na conta. Não, isso parecia. Fórmula milagrosa. Você entendeu? Então as pessoas pensavam que era comprar, ficar para elas ali, entendeu? E não fazer mais nada, né? Então, acho que tem essa parte de, né? Eu vejo que tudo é um processo, né? Se você tem uma meta, você tem um dinheiro, você tem uma meta ali, essa meta ela finaliza com o processo, né? Esse processo é o planejamento, né? Que você tem que seguir ali. Acho que essa é a minha visão também. Sim, bacana. Tem algum exercício, por exemplo, que a gente poderia fazer para aprender a ter mais paciência? Para, talvez, não... Para deixar de ser imediatista, assim, sabe? Acredito que o planejamento, né, te ajuda a ter uma visão, então... Porque, como o Davi falou, né, se você não tem uma perspectiva do que você está buscando... Qualquer coisa ali no meio do caminho vai acabar se satisfazendo, mesmo que temporariamente. Então, primeiro, ter um planejamento para você ter uma visão, né? O que você está buscando. E também, o que ajuda a ter mais essa paciência é você ter reforços no meio do caminho. Porque, como eu disse, esperar para só ter uma recompensa lá na frente... Talvez isso seja um pouco chato. Esses reforços que você fala seria reforço de recompensa.
De alguma maneira você vê ali que você tá recebendo alguma coisa em troca desse esforço. Você tá progredindo, Que alguma você coisa está assim. progredindo. Então, sei lá. Não tô pensando num exemplo específico agora da área de finanças. Acho que é tipo aplicar o dinheiro, E né? E você vê que ele tá rendendo ali dentro, né? já é uma micro recompensa, né, que te mostra, nossa, Não tá parado tá ali. valendo a pena. Os especialistas financeiros, o pessoal assim que já investe há muito tempo, eles dão de dica justamente isso. Eles falam assim, né? Invista numa coisa que te gera dividendos ou rendimentos. Por quê? Por mais que seja pouco, mas você colocou ali, sei lá, você colocou 100. Aí daqui um mês, você viu que entrou R$ 1 na sua conta, daquele 100. Aí você colocou mais 100 no outro mês. Aí já veio R$ 2 no mês seguinte. Aí você colocou 500. Aí já tá vindo R$ 7. Aí, por mais que é pouco, mas você começa a ver esse progresso. Tá caindo dinheiro ali na tua conta todo mês. Aí você fala, cara, eu coloquei aqui R$ 500 e todo mês cai R$ 7 na minha conta. Isso vai te dando esse reforço, essa motivação para você continuar. Porque aí você começa... Aí a pessoa começa a tomar cuidado também com a ganância, né? Porque ela fala, se eu tenho 500 e me rende 7, se eu tiver 10 mil, quanto que vai me render? Aí começa a pensar. Mas essa parte de você ir recebendo os dividendos ali é interessante porque cria esse hábito e você começa a ver essa recompensa chegando. Porque no mundo dos investimentos tem vários tipos de investimento. Hoje a gente pega os CDBs aí, o CDB mostra lá também quanto que rendeu. Você pega lá o CDB do C6 ou a caixinha do Nubank, ele vai colocando em verdinho lá quanto que aquele dinheiro que você deixou lá rendeu. Isso também é legal, porque isso vai gerando essa sensação de progresso e você começa a falar, olha só, o dinheiro que eu deixo aqui, ele tá me rendendo e me gerando alguma coisa. E aí a pessoa se estimula a continuar. E outra coisa também que ajuda é você pensar, então, como que eu vou me sentir no final disso, né? Então, como que eu vou me sentir quando eu conseguir atingir esses 20 mil, né? Como que se visualizar nessa viagem, né? Aproveitando o exemplo da viagem, então, como que eu vou estar com a minha família lá, como que vai ser legal estar com eles, ter esse momento, registrar, vivenciar tudo isso, sentir a emoção de estar ali. Então, se visualizar dentro da realização desse objetivo, né? Se conectar com isso de verdade. Porque muitas vezes as pessoas elas colocam um objetivo e nem elas acreditam nisso. Verdade. Eu sou uma dessas que às vezes coloca o objetivo, mas já não acredita que vai dar certo. E aí não dá mesmo, né? Não vai ter como... Então, uma maneira Tem de que você acreditar. se conectar é você visualizar o momento, a experiência, e não só visualmente falando, mas emocionalmente falando, né? Como que, sei lá, sua filha vai estar ali, se vocês conseguirem ir nessa viagem, né? O momento que vai ser com todo mundo junto, como que as memórias que vocês vão criar. Então, é se visualizar, né? Dentro daquilo, dentro daquela realização. O que podemos aprender no gerenciamento de compras empresariais para aplicar na vida pessoal ao poupar dinheiro? Acho que é dessa parte desse assunto que a gente estava falando agora, né? De ver o que é importante, né? O que é importante, o que não é importante. O que é importante, colocar um planejamento em cima daquilo, né? E o que não é, a gente descartar. Então, acho que essa parte do meu setor, a gente é assim, né? Por exemplo, a gente vai cotar certas coisas lá, certo material, e nesse meio termo aí, muitos fornecedores falam o que pra gente? Vamos fazer o seguinte, a gente vai usar esse material aqui, mas vamos trazer já um outro material, vamos supor, quer fazer a cobertura, vamos já fazer a parte do piso também já? Né? Então, acho que essa parte de saber o que a gente quer a cobertura, a gente não querendo estar na etapa de baixo ainda, né, do piso. Acho que essa parte a gente sempre colocar na frente ali o objetivo que a gente quer, né? Se é a cobertura, então vamos fazer a cobertura.
Às vezes a pessoa acaba já gastando mais numa compra casada de uma coisa que nem precisava, porque o vendedor ele vai querer empurrar o máximo de coisa que puder, porque ele já garante a venda dele, né? Mas às vezes não era nem a tua necessidade naquele momento específico, né? Um negócio que eu acho legal assim é que a ideia, né? Aí se eu tiver errado, você pode me corrigir, Jared. Mas a visão que eu tenho de compras é assim: se eu preciso de uma mesa dessa aqui, né? Eu quero a mesa com essa qualidade, só que eu quero dentro do menor custo possível que me entregue essa qualidade. E aí vai ter lá você fazer uma parte analítica de ver o que tem a mesa. Tem um tampo específico com tanto de espessura. O material aqui é uma madeira que pode molhar, que não estraga. Então você tem ali os seus pontos que você necessita que aquilo tem, e aí depois de você ter tudo que você quer, claro, né? Aí entra a clareza também, mas você tem claro o que você quer, aí você vai buscar dentro das opções que tem no mercado, fornecedores, alguém que te atenda dentro daquilo que você espera, né? E aí, assim, a gente muitas vezes negligencia isso na nossa vida pessoal. Às vezes, quando é pra gente, a gente fala, pega aí qualquer mesa lá, não vou ficar perdendo tempo aqui vendo qual é a melhor qualidade, e coisa que para uma empresa, talvez do tamanho de um hospital, não, aí já tem que ser a melhor qualidade com o menor custo possível para poder atender. E a gente deveria ser assim também na nossa vida pessoal. Porque eu penso assim, né? A empresa tem mais dinheiro que a gente. O nosso dinheiro é mais limitado que o da empresa. E às vezes a gente acaba sendo mais desleixado com o nosso gastando ali sem ser criterioso. E coisa que a empresa faz isso muito bem, né? Então, isso é uma coisa legal, assim, essa parte de você levantar qual é a sua necessidade, ver o que você precisa e depois buscar, que aí é o que você trouxe ali de buscar no site. Agora que eu já sei que eu quero a mesa, agora eu vou buscar nos sites aqui quais que me atendem, qual que tem o melhor preço. Isso digamos assim, é trabalhoso? De uma certa forma mas você vai ter a certeza que você vai estar adquirindo um produto que é o melhor custo-benefício dentro do que você conseguiria ser atendido, né? E aí nisso você está guardando dinheiro, porque vai sobrar. Você não vai estar gastando aleatório. Coisa que às vezes você iria lá gastar com uma mesa ruim para ver que não te atendeu e depois você ia ter que comprar outra talvez mais caro, né? Então tudo isso influencia e são práticas assim que no dia a dia do corporativo das empresas está fazendo, as empresas estão olhando, mas que a gente aqui no nosso pessoal, a gente não tá nem aí, né? Às vezes só vai lá e compra e pronto. E quais são os erros, assim, que geralmente as pessoas cometem mais ao comprar? Tanto na empresa quanto na vida pessoal? Olha, na empresa essa parte assim, né, de comprar casada, né? Às vezes você não tá precisando do piso ali e você compra. Já aconteceu isso nas obras já. Por exemplo, finalizou tal obra e a gente já tinha comprado o piso e sobrou, tipo, a maior parte da metade, mais do que a gente tinha comprado para outra, sobrou. E que era o mesmo padrão, vamos supor, para outro hospital, né? Então é um erro aí que muitas vezes comete, né? Mas é algo que não tá no nosso controle, né? Muitas vezes a gente confia nos engenheiros, né? E diz, metro quadrado, então beleza. E muitas vezes sobra metade daquilo. Então a gente pega no ponto. E na vida pessoal é a mesma coisa também, né? Muitas vezes nosso filho Lourenço, né? Às vezes ele quer algo, né? A gente vai lá e compra algo que não precisa para ele naquele momento, né? Ou algo que não vai nem beneficiar ele também, né? Então acho que é um erro também. E aí criança pega o brinquedo, brinca ali, depois joga lá e pronto. É verdade. Isso é. Agora trazendo para a vida, assim, pessoal, mas o lado pessoal de vocês. Vocês, como família, ensinam o Lorenzo sobre poupar, guardar. Eu sei que ele é pequenininho ainda, inclusive até como psicóloga mesmo, né? O que você acha sobre isso, de ensinar as crianças pequenas? Tem que ensinar ou, tipo, não, deixa crescer mais? Não, imagina, desde cedo, né? A gente vai contextualizando, né? Porque tudo é muito novo para criança, então a gente vai falando.
dando um senso de realidade para a criança. Então, mamãe, eu quero não sei o que da Patrulha Canina. Aí fala para ele, a gente fala, né? Olha, no próximo mês eu vou planejar para poder comprar, entendeu? Para ele entendendo que não é assim, eu quero hoje e hoje mesmo a gente vai lá comprar não sei o que da Patrulha Canina, né? Eu sou da seguinte opinião, eu posso até ter sobrando, mas mesmo assim, ensinar para a criança, para ela ter esse senso de que o dinheiro ele precisa ser pensado sobre como vai ser investido, né, gasto. Então, lá em casa a gente vai conversando dessa forma, né, dando esse senso, assim, de planejamento, de tempo, de vamos pensar, vamos planejar. Isso é verdade mesmo. Tem uma massinha, que é do Patrulha Canina. E ele já tá falando faz tempo dessa massinha já, né? Mas aí ele teve o Dia das Crianças e ele tinha ganhado a escola, né? Mas a gente viu que ele só pegou, brincou e já, não foi? Já deixou de lado já. Então, mas ele continua falando dela. Ele continua falando, não, Lourenço, não é a hora, não é a hora. Aí ele fala assim, aí teve um dia que eu tava e ele, né? E ele falou assim, mas a vovó tem dinheiro. A vovó tem dinheiro, a vovó, a gente compra com dinheiro. Então ele já tem uma noção, né, que dinheiro dá pra comprar. Aí às vezes ele pega o cartão, ele quer passar, quando a gente vai no mercado, ele quer passar ali. Ele já tem uma noção do que é dinheiro, que dinheiro dá pra pegar, né, as coisas do mercado. Então Legal. vai começando assim, né, aos pouquinhos, né? Sim. Novinho, mas Isso é muito tem que legal. aprender desde cedo, né? Sim. A Marjorie teve uma época que ela falava assim, não, mas a gente tem um cartão, é só pegar o cartão, sai e passa o cartão. Pra ela, tipo, o cartão, ela só passa o cartão. Aí vai a gente explicar, olha, não é passa o cartão, papai, a mamãe trabalha, ganha dinheiro pra poder ter dinheiro pra poder ir lá e passar o cartão. Aí vai explicando tudo isso, né? Hoje ela também já tá bem mais espertinha nesse sentido, assim, porque é uma coisa que a gente vai aos pouquinhos ali e explicando e mostrando, né? Com calma, porque são pequenos, né? Não entendem mesmo. Mas é bacana. Eu acho muito legal. E essa parte aí que vocês falaram, né? Às vezes a gente até tem aqui sobrando, mas a gente explica que não é assim, não é na hora. Meu, isso que vocês falaram, na minha visão, é o que vai fazer com que a gente não crie outros adultos imediatistas, igual a gente estava falando do problema do imediatismo. Sim. Que a maioria das pessoas, não vou falar maioria, mas muitas pessoas, elas têm esse problema de, não, tudo tem que ser para ontem, não tem aquela capacidade de esperar. Sim. Tudo é para ontem. Eu tenho essa capacidade de esperar para algumas coisas e muitas vezes não tenho para outras. E a gente ensinar isso para os nossos filhos é fundamental, porque a gente vai estar criando a geração de amanhã não tendo esse problema. Ou pelo menos sabendo, entendendo que é necessário gerenciar, se planejar, e que as coisas não é na hora que eu tive a vontade, eu vou ganhar, ou eu vou conseguir de alguma forma, ou eu vou comprar. Isso é muito legal. E até mesmo no mercado, né? Se deixar, eles querem levar no mercado inteiro. Então, também é uma oportunidade de você ir mostrando, olha, você já escolheu isso daqui. Então, você quer esse ou você quer esse? Pode escolher um, pode escolher dois, porque às vezes quer 10. Ele é engraçado, porque ele é assim mesmo. Aí, quando a gente tá no meio das compras, né? Você vai querer isso aqui? Tá, beleza. Só que a Thaís deixa a gente terminar tudo, que às vezes vai pegar muito mais coisa ainda. Aí quando chega ali no caixa ali, vai, Lorena, agora é só ver escolher. O que você vai querer aqui? Aí ele, quer isso aqui. Então é aquilo dali, ele pega e já entende aquele dali que ele vai levar. Entendeu? Então, legal, sim. Exatamente. E na padaria também, no dia a dia, né? A gente não vai na padaria todo dia, mas tem ali umas 2, 3 vezes na semana. Aí ele pega as coisas. E eu deixo ele olhar, entendeu? Desde que não quebre, não amasse, e ele vai pegando. Aí ele vê um, aí solta o outro, aí pega outro, e eu deixo. Chegou no caixa, hoje a gente não vai levar nenhuma bala, nenhum doce, porque não é dia, né? Só dá doce pra ir no final de semana. E aí, ele deixa lá. Não vai levar. O dia que não vai levar, não vai levar, né? Então,
tem oportunidade no dia a dia mesmo, é usar o dia a dia para ir ensinando ali, entendeu? Então, tem o dia certo de comprar, a gente planeja isso, tanto pela compra quanto pelo que ele comer mesmo, né? Também para colocar limite ali no açúcar. Então, as crianças têm toda a capacidade de compreender, né? Às vezes é o adulto que fica com medo. Ah, mas coitadinho, vai ficar com vontade. Ah, coitadinho, mas e os amiguinhos têm? Ah, coitadinho. Não, coitadinho é se virar um adulto disfuncional, né? Como o Davi falou. Então, tem oportunidade para dar e vender aí no nosso dia a dia. É usar isso para ensinar para a criança ir aprendendo. E elas aprendem. Às vezes falta um pouco de paciência, acho que, né, de nós como adultos, para ensinar a criança e explicar para ela. Porque às vezes a gente fala, menino, deixa isso aí, que não é para mexer, né? E falar assim, não, por que que não pode? Explicar para a criança, né? Porque eu acho que talvez para ela faça toda a diferença, né? De você chegar lá e falar assim, olha, não pode por isso, por aquilo outro, do que você chegar e falar um não bem grandão para ela, né? Eu conheço adultos que falam pra criança assim, você tem que aprender a ter paciência. Aí daqui a pouco tá falando assim, você já me tirou a paciência. Então, assim, às vezes a pessoa tá terceirizando, digamos assim, o trabalho de pai e mãe, né? Que dá trabalho você ensinar, você parar, explicar, né? Às vezes é mais fácil a criança faz uma birrinha aqui ou outra ali, o pai ou a mãe lá e dá o doce, ou deixar assistir, ou fazer qualquer coisa, do que ir lá sustentar aquele não e ir explicando o porquê, né, os motivos. Então isso é como é que eu posso dizer? A paternidade e a maternidade é um negócio que exige muito esforço e tempo, né, para fazer direito, né, e ensinar uma criança a ter os seus limites, ter os momentos também de ganhar as coisas e aproveitar e curtir. Eu acho que isso até ajuda mais a criança a sentir mais prazer e mais recompensa naquilo que ela ganha, né? Às vezes a gente vê criança que, ganha um brinquedo, nem brincou direito, já joga aqui. Ela não consegue curtir. Por quê? Porque tá muito no automático, tudo que quer toma, que aquela sensação de estar ganhando as coisas tem que estar a todo momento. Ela não consegue nem aproveitar aquilo tudo que ela ganha, né? E é muito triste ver a criança assim, porque ela não aproveita o brinquedo que ela ganhou, né? Ou aquilo que ela ganhou. E acho que às vezes a gente fica empolgado de dar o brinquedo ali também, depois a criança nem... E os pais às vezes ficam frustrados porque a criança, né, nem brincou com o brinquedo que ele trabalhou um mês, sei lá quanto tempo, para comprar aquele brinquedo com o dinheiro suado dele, e as crianças não ligam, né? Mas eu achei interessante que você falou de a gente ensinar já desde sempre, porque vai criando o hábito na criança, né? De aprender a esperar, aprender a... sei lá, no podcast passado a gente falou sobre cofrinhos, né? De dar cofrinho para criança, para ela ir colocar a moedinha lá e entender que esse aqui a gente podia gastar agora, esse daqui a gente precisa fazer, por exemplo, né? Um brinquedo que você quer, você tem que guardar essa quantidade, e aí o outro que é um que você já não mexe tanto assim mesmo, que é para longo prazo, né? Então, ensinar paciência, perseverança e os bons hábitos, né? Porque a gente vê que, como adulto, é muito difícil mudar hábito, né? Uhum. Então, quando a gente cria um hábito ruim, acho que é mais difícil mudar esse hábito do que criar hábitos bons, né? Sim, e a criança conseguir cumprir com esse objetivo, né? Atingir, aquilo ali fortalece a autoestima, o senso de capacidade que ela tem, que depois na vida adulta ninguém vai destruir isso, né? Eu me lembro que a primeira coisa que eu consegui guardar foi R$5 para comprar um CD daqueles que vendia ali, né, na banquinha, do Bruno Marrone, que eu amava ouvir Bruno Marrone, e eu guardei moeda por moeda, e naquela época R$5 era da coisa, era muito dinheiro, né? Então eu juntei ali moeda por moeda até conseguir comprar o meu CD.
E eu lembro disso até hoje. E isso ali fortaleceu a minha autoconfiança. Mostrou, nossa, eu sou capaz, eu consigo, né? Eu consigo me controlar, eu consigo guardar, eu consigo cumprir, comprar algo pra mim. Então, ensinar desde pequeno fica realmente marcado. A gente até falou sobre isso aqui, mas a Marjorie queria comprar uma casinha, e aí a gente comprou uns brinquedos pra ela vender esses brinquedos, pra ela juntar dinheiro pra comprar essa casinha. E aí hoje ela sempre fala, tipo, se ela pede alguma coisa, ela fala, vamos vender alguma coisa pra juntar um dinheiro, né, pra conseguir comprar isso que ela quer. E eu acho isso interessante, porque foi algo que a gente ensinou, né, que ela... Acho que, sei lá, não sei se despertou interesse, mas que ela lembra, né? Que ficou marcado nela de falar, não, se eu quero alguma coisa, eu consigo juntar dinheiro vendendo alguma coisa, né? Então, é algo um hábito que a gente cria na criança, não sei se pode chamar de expectativa, né? Mas Ela cria esse senso, né, de que ela é capaz. Isso, exatamente. E é muito legal, né? Porque a gente já cresce adultos melhores, né? Pessoas melhores. Eu tava pensando aqui nesse senso de capacidade, né? Que muitas vezes... E aí, assim, a gente vê muitas vezes o pessoal lê livros, o pessoal falando em podcasts, que se a gente acredita que a gente consegue fazer, ou se a gente acredita que a gente não consegue fazer, a gente tá certo dos dois jeitos, né? Tudo vai depender do que a gente acredita, da nossa crença, que a gente é capaz ou não, né? E muitas vezes a gente... E aí, assim, eu trago até uma reflexão pra mim, assim. Às vezes a gente fica preso em algum trabalho que a gente não gosta, ou onde a gente não progride, porque a gente não tem esse senso e a gente não entende e acha que não é capaz de conseguir algo melhor ou de mudar aquela situação, né? Às vezes a pessoa tá ali numa situação ruim, de um trabalho ruim, que ela... gasta muitas horas talvez de deslocamento numa situação difícil, mas ela não tem essa crença e ela não acredita que é possível ela mudar essa realidade dela, né? Às vezes para ela ela simplesmente acha que ela não tem capacidade de progredir, de evoluir e acha que tem que continuar ali para sempre, né? Exatamente. E a maioria dessas crenças, né, elas são... A maioria não, elas são construídas ao longo da vida e começa na infância. Essas experiências. Então, onde você conseguir guardar dinheiro, guardar alguma coisa no cofrinho, né, você conseguir esperar para ter uma recompensa lá na frente. Então, tudo isso é uma construção de uma vida que começa lá no início. Lá no início. Você falou aí, eu lembrei de um livro que no livro o autor fala assim, né? Que a gente não deve limitar as crianças, né? E aí ele conta que ele sempre ia pedir pro pai dele alguma coisa, o pai dele falava, não, isso aí a gente não pode, não tem dinheiro, não sei o quê. E aí ele ia perguntar para uma outra pessoa que ele considerava como pai dele também, e aí o pai dele não falava que ele não podia. O pai dele falava assim, a gente pode. Tipo, às vezes era um negócio bem absurdo, assim, uma criança falar, comprar um carro. Aí esse outra pessoa que ele considerava o pai dele falava assim, tá, você quer um carro. Vamos pensar o que você precisa fazer para você conseguir conquistar esse carro. Então, e aí eu tiro por mim, assim, a minha criação sempre foi, a gente não pode, a gente não tem dinheiro para isso. E eu vejo que essa crença eu carrego por muitas vezes. E às vezes a gente já até falou para nossa filha, tipo, a gente não vai comprar isso agora porque a gente não tem dinheiro. E isso é ruim, porque a gente tá hereditariamente passando essa crença limitante para ela, né? E aí a gente até tem se policiado, faz muito tempo que a gente não usa. Mas a gente usa essa pergunta que ele fala lá, que é uma pergunta de expansão, que é você pensar o que você precisa fazer para atingir ou conquistar aquilo que você quer, né? E aí realmente é uma virada muito grande, porque quando você falar não tem dinheiro, acabou, morreu ali. Tua criatividade, tua mente para. Simplesmente falar, eu aceito que eu não posso ter aquilo, eu não sou capaz. Agora, quando você falar o que eu posso fazer, aí você começa a abrir a mente e expandir
E aí a criatividade aflora, né? Aí a pessoa fala, eu vou fazer uma renda extra. Eu vou estudar mais porque um estudo vai me gerar um emprego melhor e eu vou atingir aquele objetivo, né? E aí o céu é o limite. Essa parte assim, não sei se meu pai pensava assim também, sabe? Mas sempre quando eu pedia, pai, me dá 50 centavos aí, uma coisa assim, ele nunca me dava, toma, ele nunca me dava, né? Mas ele sempre falava assim, tá, ele fazia assim mesmo, não sei o que ele queria me ensinar com aquilo, né? Mas para pensar bem hoje, ele sempre falava assim pra mim, que você pode fazer, o que tem pra fazer aí? Vai o que tal? Eu sou de Manaus, do Amazonas, né, Décia? Lá, as casas, tipo, sempre tem um terrenão grande. Então, a casa fica no meio ali, a casa é pequena e tem um terrenão. Tanto atrás como na frente. Entendeu? Então, o que você pode fazer? Posso varrer o quintal. É uma obrigação minha, né? Eu, né, sendo sustentado pelo meu pai, é uma obrigação minha. Mas ele queria me ensinar alguma coisa com ele, algo, né? Então, eu ia lá, varria, ele toma 50 centavos. Pai, dá R$1 pra ir lá pra escola? Tá, o que você pode fazer? Posso lavar sua moto. Ele tinha uma Titanzinha, uma CG 150, 125. Ele pegava, eu ia lá, lavava, ele pegava e me dava. Né? Então, acho que hoje eu posso ensinar isso pro Lourenço também. Né? Quando ele me pedir alguma coisa, que eu posso fazer? Não vejo erro nisso. Tô ensinando ele a trabalhar, né? A ter um senso que, né, a gente quer algo, a gente tem que trabalhar para, né, suar para ter aquilo. Para valorizar também, né? Como ele falou, né? Tem o cofrinho disso, isso e disso, né? Então isso aqui eu posso mexer, isso aqui não. Tá valorizando ali, né? Cada centavo que tá guardando, que tá fazendo para ganhar ali o dinheiro, né? Bem interessante isso. E aí, aproveitar, vou perguntar aqui, qual o impacto de crenças e traumas financeiros, familiares, nas decisões que tomamos em relação ao dinheiro, assim, na vida adulta? Olha, pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Na verdade, nós somos feitos de experiências boas e ruins, e ambos vão nos formando, né? Então, essa do cofrinho foi uma boa experiência, né? Me ajudou, ainda me ajuda em muita coisa, na minha percepção do que eu consigo, do que eu sou capaz, tudo mais. Mas, por outro lado, né? Pela condição dos meus pais, praticamente a vida inteira eu tinha uma calça para ir para a escola o ano inteiro, né? Um tênis, uma calça, e era aquilo. E aí, na vida adulta, né, o Jared até pega no meu pé, até hoje eu tenho dificuldade de comprar roupa. Até hoje eu vou no shopping, eu rodo, eu falo, não, eu não vou gastar com isso agora, não precisa, eu tenho lá em casa. Não precisa. Parece alguém que eu conheço. Entendeu? Assim, e tem, entendeu, o recurso. Mas eu tenho enraizado isso, eu tenho muita dificuldade. Claro, já melhorou bastante com a ajuda do Jared, mas por conta disso, né, dessa condição de quando eu era criança, adolescente, até na faculdade, né, eu tinha uma calça por aí, o ano inteiro. Então, meu pai, ele renovava ali uma vez por ano e era aquilo e acabou, entende? Então, isso também ficou. E aí, como adulta, né, me responsabilizando pela minha vida agora, entendendo que meus pais fizeram o melhor que puderam, tanto que eu estou aqui hoje, né? E quebrando essa crença de que eu não posso, que eu não preciso, que não é prioridade, sendo que eu posso, que às vezes até precisa, mas aí eu fico travada nisso sem querer comprar uma roupa, né? Então, influencia tanto pro positivo, tanto pro negativo, por isso que a gente tem que, né, como adulto, se responsabilizar e olhar pra gente, pras nossas crenças. Por que é tão difícil quebrar esse ciclo, assim, sabe? Dessas crenças que a gente aprendeu a ouvir e a gente acaba levando isso pra vida e muitas pessoas acabam tendo até, né, ansiedade, depressão, acho que muitas vezes por conta de tudo isso que elas carregam, né? Porque as nossas crenças, elas são formadas tanto pelo que a gente vivencia na prática, né? Então, ali na prática, eu consegui guardar o dinheiro no cofrinho e comprei o que eu queria. Então, tanto a experiência da prática, quanto pelo aquilo que a gente escuta e vê no nosso ambiente, né? Então, o ambiente, ele também influencia na construção dessas crenças. Então, se a gente via ali, né, alguém da nossa casa
falando ou fazendo algo, a gente ia aprendendo. Ah, então as coisas funcionam assim, ó, olha como é que é. E aí a gente vai tomando isso pra gente, e aí, consequentemente, a gente vai também agindo assim, repete, né, esse comportamento, esse pensamento. E assim a crença, ela vai se fortalecendo. Mas não porque é isso e acabou. Não, porque você viu daquele jeito e você replicou daquele jeito. Então, a sua experiência é aquela, e aí você acredita naquilo. Mas também tem a possibilidade de você quebrar essa crença. Como? Fazendo diferente. Então, você indo lá e colocando à prova. Indo lá e comprando uma calça nova, 2 calças, 3 calças, né, ali dentro do seu orçamento. E ver, nossa, tá vendo? Dá pra comprar, dá pra se organizar e dá pra ter mais de uma calça pra viver no ano, entende? Então, ir quebrando isso com novas experiências, para que você experiencie, né? Olha, não precisa ser só daquele jeito, dá pra ser de outros jeitos também. Legal. Bacana. Eu tomei nota aqui. Eu tinha até falado pra Ellen hoje que eu não ia tomar nota, porque hoje eu tô meio com a rinite, sinusite atacada, tô com um pouco de dor de cabeça. Mas foram coisas, assim, muito valiosas que eu aprendi com vocês. E aí eu falei, cara, não posso deixar de tomar nota. E uma das coisas que a gente tem se surpreendido é que sempre que a gente tem um episódio novo, a gente aprende muita coisa com os convidados que vêm aqui. E foi muito bacana. E aí a gente sempre gosta de fechar o episódio trazendo esses pontos chaves que eu anotei aqui. Isso é uma anotação minha, talvez o pessoal de casa que esteja assistindo vai ter outros insights e vai ter outros pontos que achou interessante, porque as pessoas, cada uma tem um momento diferente. Essas coisas que eu anotei aqui foram importantes, estão sendo importantes para o meu momento agora, por isso que eu anotei, né? E aí, uma das coisas que vocês falaram aqui que eu anotei, que eu vou trazer para minha vida, é que clareza é muito importante, né? Eu já vinha ouvindo falar de clareza, mas realmente, hoje, da forma como vocês falaram ali, clareza é muito importante. A gente precisa ter clareza do que a gente quer, do para onde a gente quer ir, porque sem clareza a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Outra coisa que vocês falaram aqui é tomar cuidado com o imediatismo, né? Isso aqui realmente é importante e fundamental. E eu vejo que o imediatismo ele pode ser um problema em qualquer área da vida, seja na carreira. Às vezes a pessoa não vai bem na carreira, por quê? Porque ela queria se tornar gerente ontem, da noite para o dia. Então ela não vai passar tempo suficiente ali na área dela aprendendo, se desenvolvendo, para se tornar um gerente. Ela não consegue, porque ela quer tudo para ontem. E aí, às vezes, a pessoa pula de um cargo para o outro, e ela sempre fica pulando assim, e ela nunca consegue ficar tempo suficiente ali na área dela, desenvolvendo a carreira. Por quê? Porque ela quer tudo para ontem. Então, o cara cai lá na área de compras, né? Eu estou usando o exemplo do Jared aqui. Ele acha que ele já vai virar o gerente de compras na hora que ele entra na empresa. Aí ele fica lá um tempo, ele fala, não virei gerente. Aí ele fala, agora eu vou para outra área, eu vou para a área de fiscal. Ele acha que ele vai já se tornar lá o diretor fiscal. E não vai. Então esse imediatismo, ele é um problema que eu iria dizer assim, estrutural, e que pode afetar várias áreas da vida da pessoa. Na parte financeira, falando financeiramente, a pessoa vai sair comprando tudo que ela não precisa e que não só que não precisa, mas que às vezes nem agrada a ela, né? Porque a pessoa tá no imediatismo ali e não sai. Ela não vai conseguir estudar, porque ela acha que o curso tem que ser um negócio que eu estudei uma semana e já tem que me dar frutos, né? E às vezes o estudo, para ele dar frutos, ele requer um tempo para você estar ali dentro daquela área, entendendo? Então, esse daqui é bem interessante. Outra coisa que eu aprendi aqui, né? E aí foi mais um ponto que o Jared trouxe, que é o quê? A gente fazer cotações, fazer um planejamento para comprar, né? Isso é muito importante, porque isso dá tempo para a gente também pensar se realmente era aquilo que a gente queria,
Às vezes a gente nem queria ou nem precisava daquilo, só tava ali no impulso, foi fisgado pelo marketing, né? Outra coisa que eu anotei aqui que eu gostei muito é trabalhar as pequenas vitórias durante o processo, né? Isso aqui para mim é fundamental, porque eu reconheço que eu sou o tipo de pessoa que, mesmo que eu tivesse talvez atingido metade da meta, aí a gente usou o exemplo lá de perder peso, né? Se eu tivesse perdido 10 quilos, eu ainda ia ficar frustrado, chateado, falando assim, meu, eu sou muito ruim, só atingi metade. Sendo que a gente poderia estar olhando a vitória. Olha só, eu já conquistei até aqui, né? Então isso foi bem bacana. Uma outra coisa que eu anotei aqui é a gente se visualizar atingindo aquele objetivo ou se colocar vivendo e experienciando aquela meta, aquele objetivo que é mais longo, né? Isso aqui também eu acho que casa direitinho ali com as pequenas vitórias, porque dá um gás, um ânimo a mais pra gente continuar, né? De tempos em tempos a gente fazer esse exercício de... É igual o exemplo da viagem. Eu tenho uma viagem de 20 mil que eu preciso guardar a cada 6 meses 5 mil. A cada período ali a gente parar, observar e falar, olha, deixa eu me ver viajando, né? Como é que a gente vai estar se sentindo? Isso eu achei bem bacana. Outro ponto que eu coloquei aqui é que a gente tem que ensinar as crianças desde cedo e que temos que ensiná-los que planejamento é importante, mesmo a gente tendo condição de dar o brinquedo ou de comprar o que quer que seja, a gente tem que ensinar a criança que não é bem assim, não é talvez na hora que a gente quer. Tem que ter um tempo aí de planejamento, vamos se programar. O mês que vem a gente compra, mas não dá tudo sempre a hora que a criança quer, né? E aí, por último, o que eu anotei é que a gente precisa acreditar que a gente é capaz, né? Que às vezes a gente tem a crença limitante de achar que não é capaz. E essa crença, se a gente acredita que não é capaz, a gente realmente está certo, né? Da mesma forma que se a gente acreditar que é possível fazer, que a gente consegue, a gente também vai conseguir fazer. Esses foram os pontos aqui que eu anotei. Aí eu ia, não sei, acho que geralmente a Ellen deixa um tempo no final para vocês fazerem as considerações finais. Falar assim, né? Eu costumo brincar aqui para trazer contexto. Se vocês fossem deixar uma mensagem para o Lorenzo, né? Para ele assistir quando talvez a gente não estiver mais aqui, né? O que vocês deixariam de conselho, de dica ou de mensagem para ele assim, né? Pensando em toda essa nossa conversa, nesse contexto aqui que a gente conversou. Olha, eu falaria que tudo que eu conquistei hoje, né, foi por conta de não ter nada de movejada. Então, isso formou demais quem eu sou, meu caráter, as minhas atitudes, as minhas conquistas. Então, não ter tudo, às vezes, é você ter muita coisa. Isso é verdade mesmo. Eu deixaria a mensagem que tudo é um processo, né? Às vezes a gente se desespera muito por algo, né? Então, nosso planejamento ali, mas às vezes tudo é um processo, que tudo tem seu tempo, né? E cada coisa é conseguida de acordo com o planejamento certo, com o objetivo certo. Tudo é um processo. Acho que eu penso isso na minha vida, sabe? Tudo é um processo, né, sabe? Tudo que você quer é um processo, tudo que você pode conseguir é um processo também. Antes da gente finalizar aqui, Thaís, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Quem quiser procurar a Thaís, gente, ela é psicóloga. O Jared, não sei como é que ele trabalha, se trabalha abertamente assim. Mas falem aí, façam um merchan de vocês. Sim, claro. Vou pedir para vocês me acompanharem lá no @Thaís.psicóloga, Thaís com TH.
E lá eu falo, né, sobre psicologia, saúde mental no dia a dia, mas principalmente para a questão da alimentação, né, transtornos alimentares, ou então pessoas que quando estão naquela fase mais ansiosa ou mais triste, acabam descontando na comida para ter ali um alívio dessas emoções mais difíceis. Então, vocês podem me acompanhar lá no Instagram, que a gente vai trocando experiência e eu vou ajudando vocês em relação a essas questões da saúde emocional no dia a dia. É isso aí, gente. Sigam ela, que o trabalho dela é muito bom, viu? Obrigada. E aí, só para não esquecer aqui, mais uma vez a gente trouxe para vocês, já vai sair logo o sorteio, né? Já saiu a data, tudo bonitinho, a gente já tá... na verdade, nós já planejamos, né? O sorteio vai ser dia 11 de novembro. E aí vai sair a foto oficial para vocês irem lá e comentarem, seguirem todas as regras para vocês participarem para ganhar esse Vans aqui de primeira linha, tá bom? Esse tênis é muito lindo, acho que a galera que... pelo menos assim, a galera que eu conheço, né, curte bastante esse modelo de tênis, porque ele é bem versátil, né? Dá pra usar com bastante coisa aí. A Top Calçados tá patrocinando a gente, trazendo esse tênis aqui. Então, quem for sorteado, a pessoa que ganhar, vai poder escolher a numeração e o tênis vai ser entregue aí na casa de vocês, tá bom? Então, fiquem de olho, fiquem atentos que a gente vai colocar tudo no Instagram, tá?